Você já sentiu aquela dor de orar, criar os seus projetos com toda a alma e parecer que Deus está em silêncio? Que tudo está travado? Eu vivi isso no ano passado e a resposta que encontrei mudou tudo. Paciência. O que é paciência? Eu vou contar um breve relato que aconteceu comigo o ano passado. Ano passado eu estava assim, meio sem saber o que fazer e eu tinha várias letras de música, algumas coisas, eu dedilhava algumas coisas no teclado para tentar tirar algumas músicas, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que era uma noite fria assim, nossa, o quarto estava muito gelado e eu pensando naquilo, pensando nas músicas, ou fazer alguma coisa, fazer para falar com Jesus, para falar com Deus. E não conseguia pensar em nada tal, e naquela angústia, naquele sofrimento, era escrever e rasgar várias letras e não saía nada e não conseguia desenvolver nada e de repente eu comecei a ficar muito angustiado, muito preocupado de não conseguir fazer as coisas, né? E impaciente também, porque normalmente você fica impaciente quando você não consegue desenvolver coisas, né? E as perguntas vinham na minha cabeça. Será que Deus está me ouvindo? Está ouvindo as minhas orações? Porque tudo acontece com os outros e comigo não? Comigo tudo é travado. Eu não sei o que é que está acontecendo. E aquele peso de esperar, assim, sabe? Era um peso assim muito grande, um peso do tempo era insuportável você querer fazer alguma coisa e não dava certo. E pensava muito em desistir das coisas. Então, de repente, eu abria a Bíblia em alguns pontos e eu me lembro que o primeiro ponto que eu vi foi Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Tá aí, paciência. Mas mesmo assim eu não consegui entender. Não, sabe, por quê que eu vi as pessoas fazendo, acontecendo, as coisas fluindo e para mim não dava certo. Aí de repente, um dia eu perdi o sono, fiquei a noite olhando pela janela e sem nada acontecer, mas só pensando o que eu poderia fazer. Não houve um trovão, não houve um sinal estrondoso, simplesmente aconteceu. Na realidade, alguma coisa invadiu meu coração, como se uma voz mansa dissesse: filho, a pressa é sua, mas o tempo é meu. Daí eu fui deitar e comecei a refletir mais e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu abri a Bíblia para ler e apareceu isso. Tiago 5, 7, 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O agricultor aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Aí que eu comecei a entender um pouco o que Jesus estava querendo falar para mim. Aí eu acordei assim extremamente com o peito leve e peguei o caderno e de repente as ideias começaram a fluir. Comecei a escrever orações, comecei a escrever músicas e sentei no teclado, dedilhei algumas melodias e a coisa foi fluindo, assim, naturalmente. Aí eu entendi o que é ter paciência. Aí eu fui procurar mais saber a respeito de tudo isso. Até que veio para mim, a hora que eu abri a Bíblia, aquela passagem que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Ali eu entendi o que é ser paciente. O tanque de Betesda ficava em Jerusalém. Ele atraía multidões de enfermos e de pessoas com problemas, porque existia uma crença que de tempos em tempos um anjo movia as águas e o primeiro que entrasse após o movimento era curado. E tinha um paralítico específico que ele estava ali esperando uma oportunidade há 38 anos, ou seja, quase 4 décadas esperando a oportunidade. E Jesus passou por perto dele e disse: você quer ser curado? Aí o homem olhou para Jesus e falou assim: sim, mas eu não tenho ninguém que possa me levar até a... Aí Jesus simplesmente olhou para ele e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Incontinentemente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. João 5, 8, 9. Ou seja, a paciência que esse homem teve de 4 décadas esperando para ser curado, a persistência,
a resiliência que esse homem teve, simplesmente, e a fé fez com que ele se curasse. E paciência é isso. Paciência é você não querer que as coisas aconteçam naquele momento que simplesmente você quer. Paciência é você esperar o tempo de Deus. Porque tudo no tempo de Deus acontece. E as coisas sempre vão acontecer. Porque ao longo da minha idade eu só entendi que tudo na vida da gente dá certo. Do jeito que tem que ser. Do jeito de Deus. Às vezes eu estou assim, orando, rezando o Pai Nosso. E eu entendo que a oração do Pai Nosso é a oração mais completa que existe. Eu demorei muito parar e analisar, porque muitas das vezes o que eu fazia, como muitos de nós fazemos, é simplesmente ler a oração, mas interpretá-la, entendê-la, analisá-la, muito poucas pessoas fazem, e nós todos deveríamos fazer. E tem um ponto principal da oração: seja feita a vossa vontade. Se é para ser feita a vossa vontade, por que eu fico na ansiedade? Por que eu fico nesse desespero? Se eu sei que o que é para acontecer é a vontade de Deus. Eu mesmo, quando faço a oração, eu peço: seja feita a vossa vontade. É isso que nós temos que compreender. Tudo acontece na vontade de Deus. A nós compete só esperar. Porque a vontade dele, com certeza, é que nós sejamos felizes. Essa é a vontade de Deus. Dentro de cada merecimento, mas que nós sejamos felizes. Às vezes, a gente fala assim: olha, se Deus quiser, ou foi por Deus. Agora, o que nós temos que compreender e ter fé é que sempre Deus quer o melhor para nós. Como nós somos filhos dele, ele sempre quer o melhor. Porque ele é o Pai. E o Pai sempre quer o melhor para os filhos. Então a paciência é extremamente importante. Preciso tê-la, porque só vai acontecer na minha vida no tempo de Deus. E às vezes nem sempre acontece aquilo que eu quero, porque isso é um livramento. Não é porque Deus não quer, ou porque Deus tem algum problema comigo, ou porque Ele não gosta de mim. Deus sempre nos ama. Jesus é amor puro. Ele simplesmente nos livra. Ele simplesmente nos tira daquilo que queria nos desviar do caminho dele. Ele sempre faz o correto. Então, a minha mensagem de hoje é: tenha paciência e tenha fé. Agora, eu só queria concluir que eu, particularmente, depois que eu comecei a ter um pouquinho mais de paciência, demorou bastante, viu? Porque a ansiedade que eu tenho, que nós temos todos, mas eu principalmente tenho essa ansiedade de que as coisas aconteçam no momento, que as coisas aconteçam rápido e tal, ela só prejudica. A partir do momento que eu entendi que eu tenho que dar o tempo, que eu não tenho que ficar correndo atrás das coisas, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. E Ele vai só me colocar no lugar que eu possa trilhar o caminho dele. É isso que Deus sempre faz com todos nós. Qualquer coisa que seja diferente disso, que vai nos desviar do caminho dele, ele simplesmente tira da nossa vida. E às vezes a gente fica revoltado com isso, porque tirou isso, tirou aquilo da nossa vida. Mas essa revolta é um pouco inconsequente da nossa parte. Porque a todo momento nós acreditamos que é tudo por Deus, e quando Deus tira algo para que nós não nos desviemos do caminho dele, você fica revoltado. Quantas vezes foram que eu me revoltei por coisas que eu achei que eu deveria, que eu merecia e não recebi? Mas só que quantas foram as vezes que tudo na minha vida deu certo e eu simplesmente ignorei. Esqueci que tudo foi Deus. E no meu egoísmo, no meu orgulho, eu dizia que era eu que estava fazendo. Mas eu só sei que foi Deus. E agora, com todas as coisas que têm acontecido, eu sei que Jesus, ele sempre ele esteve ao meu lado. Então, meus irmãos, eu só gostaria que você, junto comigo, fechasse os olhos e vamos encerrar com essa oração. É uma oraçãozinha curtinha para a gente conversar com Deus e pedir o perdão dele. E ao final desta oração, eu vou pedir para que você compartilhe com alguém que você acha que está necessitando de ouvir uma palavra dessa. Se você gostou, você se inscreva no canal
porque todo dia nós vamos ter uma conversa dessa. E se para você foi válido, considere se inscrever. Senhor Jesus, eu reconheço as minhas falhas e sei que sou pecador. Por isso, peço que me perdoe, limpe o meu passado e comece a escrever uma nova história para a minha vida. Eu sei que a partir de hoje eu não serei mais o mesmo. Eu me entrego inteiramente a Ti e declaro que sou Teu, propriedade única e exclusiva do Senhor. Muito obrigado por estar aqui comigo. E agora vamos ouvir a oração que o Pai nos ensinou. Senhor de Iguape, ouve o meu clamor. Venho ao teu encontro buscar o teu amor. Trago a alma cansada e o peso do caminhar, mas encontro sossego ao te contemplar. Tua graça é o pão, Tua paz é o meu cais. Neste mundo difícil, só Tu me satisfazes. Na areia da vida, onde o vento é forte, Tua mão me sustenta e muda a minha sorte. Quando a sombra desce, o dia se vai, Tua luz me abraça e o medo cai. Se a angústia aperta e quer me calar, o Teu santo nome me faz celebrar. Louvor ao Senhor, bom Jesus de Iguape. Louvor ao meu Deus, meu eterno pastor. Louvor ao Senhor, bom Jesus de Iguape. Meu coração descansa no Teu amor. Bom Jesus de Iguape, Pai bondoso, aceito meu louvor. Tua imagem sagrada me traz proteção, como um manto de paz sobre o meu coração. Teu silêncio me fala e me faz entender que em Tua presença eu volto a nascer. Cada luz que acendo é um voto de fé, pois Tu me levantas e me pões de pé. Sigo em romaria com olhar no altar, pois sei que o Senhor vai me abençoar. Se a dor me atingir, sigo a Tua claridade. Tu és o caminho, a vida e a verdade. O que eu não sei dizer, o Senhor já escutou, pois a minha vida a Ti se entregou. Na força do Teu nome, eu sinto Teu poder. Bom Jesus de Iguape, razão do meu viver. Louvor ao Senhor, bom Jesus de Iguape. Louvor ao meu Deus, meu eterno pastor. Louvor
de